Então, na semana passada, gente, o último mineral que a gente falou foi sobre o magnésio, tá? E aí ficou faltando falar do sódio, né? Que, assim, dentre todos os minerais, na verdade, sódio mais alguns, dentre todos os minerais, é um dos mais conhecidos por vocês, né? Na verdade, ele se tornou um vilão, né? Nos últimos tempos, na nutrição, mas ele é extremamente necessário, né? Na verdade, o que se condena quando fala-se do sódio é o consumo excessivo, que é o que acontece de fato, onde existe uma variação, né, da recomendação que vai de 550 miligramas a 2.000 miligramas. Existem outras recomendações também, né, que tratam desses valores, mas valores em torno disso já são recomendações consumo adequado, né? O problema é que a gente ultrapassa sempre esses valores, tá? Sobre as fontes, não tem muito o que se falar, né? Geralmente são os alimentos salgados, né? São boas fontes de sódio e dificilmente as pessoas têm deficiência, né? Mas mais na nossa sociedade atual, deficiência de sódio eu acho bem difícil. A questão do sódio está muito mais relacionada ao seu excesso, né? Causando as doenças cardiovasculares, a hipertensão, né? E algumas estatísticas recentes falam que a nossa média de consumo, né, é geralmente 2 a 3 vezes maiores que as doses recomendadas. Então, que extrapolando. Fósforo, né, ele é importante, assim como cálcio, na formação óssea, né, todas as estruturas rígidas, e também participa dos processos energéticos do nosso corpo. Também é um mineral bastante difundido, né, na natureza, então é difícil também ter deficiência de fósforo, até porque quase tudo que a gente consome tem fósforo lá. É, só para fechar a questão dos minerais, né, então a gente falou na semana passada, né, que as perdas durante o processamento das vitaminas também são bem comuns, e nos minerais não é diferente, tá? Então, o processamento ele retira, né, partes dos alimentos ou modifica a estrutura dos alimentos e daí faz com que perdas minerais elas aconteçam. Até porque muitos deles são solúveis em águas, daí algumas etapas do processamento, né, como a cocção, a imersão em água, o excesso de calor acaba fazendo com que eles sejam extraídos ou removidos dos alimentos, tá? E destruído muito dificilmente eles vão ser, né? Como a gente viu, né? Tudo que sobra do processo de decomposição dos alimentos são as cinzas, né? E cinzas é o conteúdo final de qualquer matéria orgânica, né? Que então, na verdade, os minerais. E aí a gente faz uma revisão breve, né? Falando sobre esses minerais, né? Então, o cálcio ele tem uma importante função, né, na transmissão nervosa, na formação óssea, encontra ele em leite e em produtos lácteos.
fósforo na formação de ATP, como eu falei agora há pouco, na formação de geração de energia de ossos. O magnésio auxilia na atividade de enzimas, né? Também tem as suas fontes. Sódio, potássio e cloro, né? São os eletrólitos, né? Tem fontes diversas, então é muito difícil de se ter deficiência, né? Mas, porém, desordens nesses eletrólitos eles acontecem, né? Por conta de exercícios extenuantes, né? Perdas líquidas muito severas, né? Que acontece, por exemplo, em atividade física, em idosos, em época de calor, e outras situações que a gente tem perdas hídricas muito severas, né? Então, geralmente, esses três minerais aqui são os eletrólitos, eles estão muito associados a isso. O ferro, né, que é um importante componente da hemoglobina. Ele está presente em carnes leguminosas e vegetais, verdes escuros. O zinco, né, é, ele é um cofator de várias enzimas, né, também difundido em vários alimentos, né, como a gente falou. O flúor, ele é importante para a questão da capa externa, né, que a gente chama de esmalte dental. Cobre, componente enzimático também, muito presente em alimentos de origem animal, exceto leite. E daí a gente fecha a aula, tá? Que era o que ficou faltando na semana passada. E aí eu queria iniciar a aula de hoje falando. hum, a gente tem, na verdade, três temas para tratar na aula de hoje, tá? São temas que têm uma relação grande, né, entre si, e daí a gente vai falar sobre cada um deles dentro desse enfoque que está buscando para a aula de hoje. Inicialmente, a gente vai falar dos alimentos funcionais, tá? E é entender o que são esses alimentos, né? E, na verdade, hoje tem uma busca muito grande, né, para conhecer as propriedades funcionais dos alimentos, né? E, na verdade, isso é algo que é essencial na prática de qualquer profissional na área de alimentação, tá atualizado, né, a essas demandas e essas necessidades. E tudo que geralmente os alimentos nos fornecem, além dos próprios nutrientes, e que alteram alguma das funcionamento metabólico ou fisiológico do nosso corpo, né, promovendo crescimento ou potencializando alguma dessas funções, né, do nosso organismo, são chamados os alimentos funcionais. Né? Tem essa capacidade de modificar e potencializar essas reações de cunho metabólico e fisiológico, tá? Então, foi um conceito que foi difundido, né, no Japão na década de 80, e na década de 90, né, foi americanizado através da ADA, né, que é a Associação Americana de Diabetes. Então, eles colocaram uma definição, né, que aquela relativa à ação metabólica ou fisiológica que uma substância, seja nutriente ou não, presente no alimento, tem no crescimento, no desenvolvimento, na maturação de outras funções normais do organismo, tá? E aí, cada
alimento tem uma propriedade funcional diferente, tá? E inicialmente a gente vai falar essa propriedade funcional, é a função antioxidante, ou seja, é a função de evitar a oxidação de outras substâncias, tá? Então, todas as substâncias, né, sejam elas nutrientes ou não nutrientes, que têm essa capacidade de evitar a oxidação, é chamada de antioxidante, né? São elas que são essenciais para prevenir o envelhecimento precoce, né? Tanto de célula quanto de várias estruturas do nosso corpo, né? Então, por isso que é tão importante a gente consumir alimentos que tenham propriedade antioxidante diariamente, tá? E por que se fala que é tão importante consumir antioxidante, né? Porque ele evita exatamente esse estresse oxidativo, né? Que está relacionado a várias doenças, né? E o aparecimento também dos radicais livres, né? Causam desequilíbrio na nossa fisiologia, tá? E aí, por que é tão importante a gente combater os radicais livres, né? Porque eles aumentam o nível e o processo, né, de necrose ou de morte celular, tá? E muitas das vezes, com excesso de produção, né, desses radicais livres ou gerando de forma contínua esses processos de morte celular, né, isso pode influenciar na expressão de alguns genes, tá? Além de ser importante também, né, na questão do nosso sistema imunológico, tá? Que evita a danificação ou, de certa forma, renova a atividade, né, de algumas células imunes no nosso corpo. E aí temos vários exemplos de alimentos que são antioxidantes, né? Então, para início de conversa, as vitaminas, né? Então, A, C e E são as vitaminas que têm um potencial antioxidante assim bastante importante, né? E elas entre si elas têm um ciclo de potencialização dessa função antioxidante muito interessante, né? Bioquimicamente elas entre si uma renova a outra, uma potencialização da outra, tá? Temos também os flavonoides, né, que são pigmentos, né, que vamos ver daqui a pouco, né, quando a gente falar de pigmentos em alimentos. Tem os carotenoides, que também vão ser falados, que também são outra classe de pigmentos. Dois são antioxidantes, tá? E os taninos, né, são eles têm uma função bastante ambígua, né, os taninos, né? Eles podem ser antioxidantes, mas pelo mesmo lado eles são considerados fatores antinutricionais, que também vamos falar daqui a pouco, tá? Então, e aí eu só dar um destaque aqui para a questão desses pigmentos que a gente chama de flavonoides, né? Que tem um potencial muito interessante antioxidante, né? E aí a gente tem estudado bastante sobre os efeitos dos flavonoides, né? A gente não vou frisar tanto, né? Porque a gente vai falar mais deles quando entrar na parte de pigmentos, tá? Mas uma coisa essencial para esse momento, né, é que a gente entenda que eles são antioxidantes e que eles reduzem esse processo, né, de geração de radicais livres, logo, né, não gerando radicais livres, a gente tem uma proteção muito importante, tanto de células, né, evitando também a peroxidação lipídica, né. Quando se fala em doenças cardiovasculares, a gente pensa em oxidação do LDL, né, que danifica
a parede celular, né, que a gente chama de endotélio, e evitando toda esse processo deletério que temos relacionados ao envelhecimento e à geração de radicais livres, tá? Quando a gente fala também de uma outra função, a gente pensa nos probióticos, né? Inclusive tiveram trabalhos, vocês falando sobre esses alimentos e produtos funcionais, né? Tem vários tipos de probióticos hoje no mercado. Então, quando a gente pensa e define probióticos, né, na verdade são micro-organismos, né? São os bichinhos ingeridos através de uma dieta, né? Ou seja, dos alimentos que são fonte de probióticos, tá? E daí, por que eles são tão essenciais, né? Porque eles conferem benefícios à nossa saúde, ou seja, à saúde do organismo que eles estão hospedados, tá? E tem vários critérios, né, que são utilizados, né, para saber se esses probióticos eles podem ser utilizados, né, e serem de fato elegidos como probióticos, né? Porque tem muitos micro-organismos que até teriam a capacidade de dar benefícios para a gente, mas eles precisam de alguns critérios, né? Serem resistentes ao suco gástrico, né? Porque se eles não são resistentes ao suco gástrico, como é que eles vão gerar seu efeito lá no intestino, já que eles estão mortos, né? Então, é um negócio que a gente chama de viabilidade, né? A viabilidade leva em consideração a esses pontos ponto um não, é o 2, o 3 e o 4, né? Que é a resistência ao suco gástrico, a capacidade de aderência mucosa e a resistência bíblica, tá? Então, tudo isso está relacionado à viabilidade principal desses organismos. Depois a gente fala. Não, ainda tem um slidezinho sobre probióticos. E aí temos principalmente as bactérias láticas, né? Que são as bactérias encontradas essencialmente nos produtos lácteos, né? Realizam essa fermentação característica lática. Aproveitam os carboidratos presentes nos alimentos, fermentam e produzem substâncias boas para a gente, né? E aí temos aí os lactobacilos e as bifidobactérias, tá? E aí, como eu falei, existe uma norma na Anvisa, né, que determina, né, que tipo de produtos são considerados probióticos, né? Então, fala que a quantidade mínima viável para os probióticos deve estar situada na faixa de 10 a 8 a 10 a 9 unidades formadoras de colônias, né? Recomendação diária do produto pronto para o consumo conforme a indicação do fabricante, né? Então, tem que ter essa quantidade de bactérias para considerar um produto como um probiótico. E os prebióticos, né? Na verdade, os prebióticos são, se a gente hoje pode falar com certeza que são as próprias fibras, né? Que eles servem como componentes digeríveis. Na verdade, são os alimentos das bactérias ou os alimentos dos probióticos, tá? E daí, eles são essenciais, né, para a proliferação desses micro-organismos benéficos à nossa saúde, né? Então, geram patologias e que são micro-organismos que, de certa forma, geram essa múltipla função, né, de fabricar substâncias, sintetizar substâncias, até mesmo de evitar a manifestação de micro-organismos patogênicos, tá? Então, uma vez que eles estão lá, instalados no intestino, eles evitam que esses micro-organismos ditos patogênicos invadam a nossa mucosa, tá?
Então, tem vários aí, né? Tem os fruto-oligosacarídeos, tem o galacto-oligosacarídeos, né? Os FOS, os GOS, propenulina, né? São alguns exemplos aí desses prebióticos. E em si eles têm essa característica, né? De não serem digeríveis, não serem hidrolisados e serem fonte de alimento, né, de carbono para as bactérias bífidas, né, que são os fatores bifidogênicos, né, assim como eles são chamados. E por último temos aí os simbióticos, né, que na verdade um fator relacionado à função pré-biótica e probiótica ao mesmo tempo, ou seja, são simultâneos. Então, são produtos, né, que têm essa múltipla função. Além de serem probióticos, eles são pré-bióticos também, tá? E geralmente, né, eles podem conter um componente pré-biótico também e forneça um efeito probiótico associado, tá? Por exemplo, né, tem aí os alimentos simbióticos, né, que tem bifidobactérias que produzem os galacto-oligosacarídeos, né, que são os GOS. Tem as bifidobactérias também que produzem FOS, também tem o lactobacilli, que produzem o latilol, né? Então, são exemplos aí de alimentos, né, que são simbióticos. É bem difícil, né, de você ter esse efeito simbiótico. São poucos os alimentos que são ditos simbióticos hoje, né, por conta da viabilidade mesmo. É bem difícil conseguir produtos simbióticos que sejam alimentos, não suplementos, né? Geralmente os simbióticos eles são comprados em farmácia, né? Aqueles sachês, ou produtos de suplementação mesmo, porque apresentam muita instabilidade ou não tem tanta viabilidade dentro do alimento. É um desafio ainda hoje. Então, além disso, tem as fibras e o amido resistente, né, que também tem características funcionais, né, e daí eles são essenciais, né, para potencializar lá as funções anteriores, né, como a função pré e probiótica. Tá? Também temos as funcionalidades relacionadas aos fitos e os fitoesteróis e fitoestanóis, tá? Eles também são bastante difundidos, né, nos alimentos. A gente encontra em vários alimentos, principalmente quando a gente fala dos alimentos que tenham gorduras boas, né? Então, geralmente são fontes de fitoesteróis e fitoestanóis, tá? Então, daí a gente tem aí algumas características, né, desse grupo, né? Então, inicialmente, eles não são produzidos por nós, né? E eles têm uma característica e uma estrutura bem parecida com o nosso colesterol, né? E daí, essencialmente, a gente consegue encontrar ele principalmente nos produtos de origem vegetal, tá? E o que eles fazem, né? Eles produzem uma inibição intestinal, né, do colesterol, redução também da síntese do colesterol hepático e aumento da secreção do colesterol, né? Então, ele age principalmente no excesso do colesterol que a gente ou produz endogenamente, né, que reduz a síntese do colesterol hepático, ou aumenta a excreção do colesterol, que pode ser também o da dieta.
Então, em geral, ele oferece uma boa proteção frente aí à ação excessiva do colesterol que a gente obtém ou da dieta ou está produzindo endogenamente quando a gente tem uma doença, né? São as ditas hipercolesterolemias. E daí a gente tem muito fitosteróis, né, presente essencialmente, como eu falei, nos produtos de origem vegetal, né? E muitos dos óleos, né, tem uma quantidade bem boa, né, desses fitosteróis. É óleo de milho, de girassol, açafrão, de soja, de oliva, tá? Então, os frutos oleaginosos também são fonte bem interessante desses, dessas substâncias, tá? Assim como as leguminosas também, elas oferecem bastante, né? Que é o caso da soja, dos feijões, são as fontes mais assim, populares dessas substâncias. E para fechar, né, a gente vai falar do ALA, né, que é o ácido alfa-linolênico. Ele, faz parte, né, dos ácidos graxos essenciais, né, chamados ômegas da vida aí, e dentre eles os ômegas 3, né? E eles são essenciais na dieta de mamíferos como nós somos, tá? Uma coisa que é interessante, né, que grande parte, né, dos oleaginosos, eles oferecem ômega do tipo 6, né? Que também não deixa de ser um ácido graxo essencial. O que, na verdade, é importante a gente frisar é que esses ácidos graxos, eles competem entre si, né? Ou seja, existe uma relação de competição entre o ômegas 3 e os ômegas 6, né? Na posição, não na absorção, né? Mas, assim, quando a gente começa a estruturar o nosso organismo, né? A partir das nossas células, tá? E daí, concentrações maiores de um ou de outros também vão gerar efeitos diferenciados também nas nossas células, tá? Só que uma coisa que é importante, né, que o ALA, né, que é o ácido alfa-linolênico, ele vem sendo apontado em vários estudos como fator de proteção frente a doenças cardiovasculares, tá? Então, por isso que tanto se fala aí do consumo adequado de ácidos graxos da série ômega 3. E para fechar, né, falar um pouco das fontes, né, que a gente encontra em peixes, essencialmente os peixes de água profunda, né, e fria, são ricos em ômega 3, e, claro, né, o alfa-linolênico, né, esse ácido também, né, que é um ácido graxo, ele é precursor do ácido eicosapentanoico, do hexapentanoico, também são ácidos graxos da série ômega, tá? Então, também são ácidos graxos bem importantes para a nossa saúde, da série ômega 3, né? E além dos peixes, tem a linhaça, né? A semente, e as algas também são fontes bem interessantes desses, desses lipídios, tá bom? Então a gente fecha aqui essa aula falando sobre os alimentos de característica funcional e rapidamente a gente já fala
os pigmentos em alimentos. Beleza. Então, por que pigmentos em alimentos, né? Pigmentos porque eles dão cor aos alimentos. E aí, quando se fala, né, que a dieta deve ser bastante colorida, que a dieta precisa ter cores diferenciadas, né, é porque, de fato, existem substâncias que são essenciais para o nosso organismo, e muitas delas é que dão essas cores aos alimentos. A gente vai entender bem o porquê disso, né? E aí, lá no início, né, do curso de vocês, são expostos a essas informações, né? Ah, a gente precisa ter uma dieta colorida, né? E variada, relacionadas a essas cores, né? E aí, por que a gente vai entender um pouco mais na aula de hoje. E aí não é novidade nenhuma, né? Eu já adiantei isso para vocês. E é essencial para que a gente consiga uma saúde, é necessário ingerir vários tipos de alimento contendo nutrientes e não nutrientes. Como a gente falou na aula anterior, nos slides anteriores, quando a gente abordou os alimentos funcionais. E daí, alimentação variada, colorida, equilibrada em quantidade e qualidade é a garantia da ingestão de nutrientes essenciais necessários e recomendados. E aí a gente tem preferências instintivas, né, na prática do consumo de alimentos coloridos naturalmente, né? E isso atrai a nossa atenção. A gente vê uma mesa com muitas frutas, com muitos legumes, assim, isso chama a atenção dos nossos sentidos, né? Até quem não gosta de consumir muita fruta e muito legume acha bonito e belo, né? E aí os alimentos eles têm a sua riqueza a partir daí, né? E daí esses pigmentos naturais, esses pigmentos em alimentos, né? a, a, a função essencial deles é dar cor a esses alimentos, né? E nos últimos anos, cada vez mais vem se descobrindo poder funcional nesses pigmentos e características interessantes que evitam doenças e promovem a nossa saúde. E a gente não vai falar de todos, né? Porque existem uma infinidade de pigmentos, e queria aqui, na verdade, transmitir os mais importantes e os mais assim conhecidos, né? Que geralmente a gente vai precisar na nossa prática profissional, tá? Profissional. E aí a gente tem uma classificação que é de acordo com a sua estrutura química, né? Então temos aí os heterocíclicos de estrutura tetrapirrólica, que eu devo ter falado esse nome em algum momento dessa disciplina com vocês. Temos os isoprenóides, os flavonoides, que a gente falou na aula que a gente acabou de terminar. Tem as betalainas, tem os taninos, que a gente falou também rapidamente. E tem os pigmentos quinoidais, tá? Começa falando sobre os compostos heterocíclicos de estrutura tetrapirrólica, né? Então, a gente tem aí dois pigmentos com essa característica. Temos as clorofilas, né, que dão a coloração verde, né, seus gradientes na coloração verde, e temos os hemocompostos, né, que formam as hemoglobinas e a mioglobina, tá? E todos eles são um anel tetrapirrólico, por quê? Porque é de 4 estruturas, né, pirrólicas, né, que são esses
essas cadeias aromáticas aqui ligadas com um mineral no centro, né, que a gente chama de metaloporfirina, que no caso das clorofilas é o magnésio e no caso dos hemicompostos é o ferro, tá? Sim, é claro, eles têm estruturas dentro desse anel tetapirrólico muitas das vezes diversas, né? E a gente vai ver um pouco dessas substâncias, né? E aí eu vou pedir que vocês não se desesperem com os nomes das substâncias, né? Mas é só para vocês conhecerem, saberem como isso acontece nos alimentos, né? Como toda essa química ela rola à medida que eles são modificados, alterados e utilizados por nós, tá? Então, como eu falei, as clorofilas elas têm essa capacidade de dar cor verde aos vegetais e é essencial para o processo da fotossíntese, né, que é a obtenção de energia por parte dos vegetais, tá? E elas se encontram, né, as clorofilas, elas se encontram dentro de estruturas celulares que a gente chama de cloroplastos, né? E esses cloroplastos é que produzem essa clorofila, tá? E daí eles também podem estar associados, né, a várias outras substâncias, né, como lipídios, como proteínas, como os outros. E daí temos aí também diferença de cor também dos alimentos, né, muito baseada pela presença de outros pigmentos associados, né? Então, essencialmente, todo alimento ou todo vegetal, ele começa com uma coloração esverdeada e à medida que ele vai amadurecendo, modificando a concentração desses pigmentos, ele vai modificando sua cor, né? Então, sei lá, se eu tô falando de uma banana, ela fica verde inicialmente, com a casca externa, e aí, à medida que vai amadurecendo, ela vai ficando mais amarelada, e aí, ao final, ela vai se escurecendo e ficando mais preta, né? Também com a presença de outros pigmentos aí. Então, presença ou não de pigmentos depende também do estado de maturação das frutas e da degradação da clorofila, tá? Então, a clorofila ela fica dentro, né, desses compartimentos aí, na verdade, aqui é uma célula vegetal, tá? Então, os compartimentos aqui externos são as paredes celulares, né, que são divisórias bastante, eu vou dizer, características, né, das células vegetais, né? Daí é isso que dá rigidez para muitos dos vegetais, a presença dessa parede externa aqui. Como todo ser vivo também tem uma membrana que é a parte mais interna. E daí aqui dá para observar bem que tem muito pigmento de clorofila, ou seja, essa coloração verde, né? E essas pequenas bolinhas, né, são os ditos cloroplastos, né? São essas substâncias aí que produzem a clorofila. Na verdade, essas organelas, né, que produzem a clorofila, tá? E aí, à medida que vai amadurecendo, né, esses cloroplastos eles vão mudando de cor ou de tamanho, né? E aí, à medida que vai se decompondo essa clorofila, vai dando presença ou passagem para outros pigmentos presentes nos alimentos, tá? E aí tem a primeira influência, que é o aquecimento, ou calor, ou a temperatura, tá? Então, eu tenho o aquecimento aí gerando, né, uma ação de desnaturação dessas proteínas ou perda da estrutura, e daí a clorofila ela fica desprotegida, né? Por ação de várias substâncias, né? Podem ser ácidas, podem ser até minerais mesmo, e daí a gente tem uma das modificações de cores iniciais, né? Que é a feofitina, né? Que é algo que acontece muito, por exemplo, na couve, né? Quando a gente
frita ela demais, ou passa do ponto de cocção, ela fica com essa coloração meio esquisita, né? E daí eu tenho perda lá do magnésio central da clorofila e eu tenho uma geração de um amargor, né? Característico nessas situações. E aí, como eu falei, né, o processamento ele gera perda de cor pelo meio ácido, e aí alguns métodos evitam a formação do verde castanho, né, em hortaliças e frutas, né, que é aquele tal do escurecimento enzimático, né. E aí, quando a gente usa os processos de conservação, a gente evita essa alteração dessas cores, né. Uso de baixa temperatura, uso de atmosfera modificada, tudo isso a gente viu lá em tecnologia de alimentos, né? A adição de álcalis, né? No caso de carbonato, né? Que evita a acidificação. Também temos os pigmentos M, né? Que ainda estão dentro desses heterocíclicos, o anel tetrapirrólico. E aí é o pigmento que dá a coloração da carne vermelha, né? Com a presença de duas cromoproteínas, né? Então a gente tem aí o grupo prostético gerado pelo M, que tem o ferro dentro, né? E eles têm esses pigmentos M, né? Eles têm a função de transportar o oxigênio, né? É o que fazem as nossas hemácias, né? Transportando o oxigênio nas nossas células, né? De característica animal, tá? Ah, e daí a gente tem a, as hemoglobinas e as mioglobinas, né? Todas encontradas em tecidos animais, né? Ou seja, nas carnes. Tá falando de alimento, né? Então aqui a gente tem a estrutura de uma de uma hemoglobina, né? Então, ela tem uma característica, né, de complexar dois átomos de oxigênio, né, que é esse azulzinho aqui, né? Então, eu tenho a oxihemoglobina, quando ela está ligada ao oxigênio, e tem a desoxihemoglobina, né, que é quando ela não está ligada ao oxigênio, né? Como a gente falou, ela tem a função de transportar o oxigênio. Então, aqui eu tenho o anel tetrapirrólico, né, que é onde se encontra o ferro no centro, e aqui eu tenho as cadeias proteicas, né, dessa hemoglobina, né? Tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro subunidades, né, formando essa hemoglobina, como acredito que a gente já tenha visto em outras situações. A estrutura da mioglobina é essa, né, que é esse anel tetrapirrólico, né, com o ferro no centro. Então, e daí é só para vocês conhecerem mesmo, e saberem o porquê desse nome, né? Ah, não vou ficar me prendendo muito a isso, não. E daí algumas características químicas, né? A cor da carne é determinada por alguns fatores, né? O estado químico da mioglobina, né? Ou seja, né, se ela está de decomposição ou não. Seu estado de oxidação, né? Quanto menos oxidada, mais vermelha está essa carne. Os tipos de ligantes no grupo M também influenciam a formação de globina presente. E daí tem uma imagem aqui, que ainda é o fluxo, né, do esquema de alteração da mioglobina, né? Então, a carne mais vermelha, ela ligada à mioglobina, né? Ela está a carne lá com a característica mais característica, né? E daí eu tenho
uma outra etapa, né, que é quando a carne já passou um pouco mais do ponto, né, então ela não está tão fresca, ou então passou por uma maturação, né, então está se maturando. E a última etapa aqui é quando é, eu já tenho aí a coloração mais amarronzada, tá? É o que a gente vê nessa imagem aí, né? Carne de boa qualidade no lado esquerdo, né? Com uma coloração mais avermelhada, e a carne que está mais oxidada, né? Foi mais mal conservada do lado direito de vocês. Então, tem algumas reações, né? Que geram é, essas alterações na carne, né? Que é a presença ou ausência do oxigênio, né? O aquecimento com temperaturas elevadas, né? E daí eu tenho a alteração do estado químico também do ferro, né? Que vai de ferroso para férrico, né, formando essa estrutura que a gente chama de metomioglobina, que é essa coloração mais amarronzada. Também falei dos produtos curados, né, ou maturados, né, que são sinônimos, né? Então, tem a adição de uma substância que a gente chama de nitrato ou nitrito, né, que evita tanto a proliferação de algumas bactérias, mas também ela confere a coloração mais saudável para a carne, que é essa coloração roseada ou avermelhada. E a adição de nitrito e nitrato está muito associado, ali, claro, além da cura, né, e da maturação de carnes, ela está associada à fraude em alimentos, né, onde para mascarar uma qualidade de uma carne, né, que já estava com suas características modificadas, adiciona-se, né, esse aditivo, né, que ele é regulamentado, né, pela Anvisa, né, como conservante, conta de evitar a proliferação do clostrídio, só que ele modifica a cor, né? Então, pô, vamos usar isso também a nosso favor, né? A gente pode falar. Eu já falei disso para a gente caminhar. E aí, a segunda classe são os isoprenóides, né? Que tem aí dentro desse grupo, desse grande grupo, os carotenoides, né? Que variam da coloração amarelo avermelhada, né? E tem uma ocorrência somente nos vegetais. Os animais não sintetizam, tá? Nos anteriores, a gente tinha a clorofila, que é sintetizada nos vegetais, e a mioglobina e a hemoglobina, que é nos animais. Aqui, esses compostos isoprenóides, eles só aparecem no reino vegetal, tá bom? E quem são esses isoprenóides, né? Então, temos aí o licopeno, que é um carotenoide também, que 8 unidades desses isoprenos, né, formam esses grupos metálicos aí, né? Então, dá origem a esse pigmento que a gente chama de licopeno, que dá essa coloração avermelhada, né? O que acontece, por exemplo, na melancia, no tomate, no morango, mas que pimentão vermelho. Então, a coloração em geral, né? A gente pode falar com certeza que tem aquele pigmento naquele alimento, tá? Então, se tem coloração vermelha, tem presença de licopeno ali, tá bom? Também tem as xantofilas, né? Dentre eles a luteína, né? Que é uma substância que tem característica também antioxidante. Falamos já do licopeno. Também tem os precursores da vitamina A, né? Que são o alfa e o beta-caroteno, tá?
e cada um deles tem uma característica bem particular, que contém nas suas extremidades, né, uma estrutura cíclica. Então, o beta-caroteno ele é capaz de gerar duas moléculas de retinol, porque se a gente espelhar a molécula do beta-caroteno, eu consigo ter duas estruturas, né, de retinol, né? Então, aqui a gente vê aqui pela conversão, eu tenho duas moléculas de retinol, né? Que é a, a própria vitamina A, tá? Então, a gente corta aqui na metade o beta-caroteno, eu tenho a origem a duas moléculas de vitamina A, também de uma forma mais clara. E eu tenho o alfa-caroteno, e ele não é espelhado, né? E aí daí eu só tenho, quando eu clivo, né? Quando eu corto aqui pela metade, eu só consigo gerar uma molécula de retinol, tá? Do outro lado não é aproveitado. E aí vira outras substâncias, né? Como retinal, a retinoína, o ácido retinoico, né? Várias substâncias são geradas aí com essa outra parte. Dentre as características, né, desses compostos, né, carotenoides, eles são lipofílicos, né, são gorduras, né, são estáveis ao calor de forma moderada e perde a oxidação, até porque eles são substâncias características antioxidantes, tá? E facilmente estáveis em baixas concentrações de pH, né? Que é o que acontece na maioria dos alimentos, né? São ácidos, né? Alimentos de origem vegetal têm uma característica mais ácida. A maioria, né? Não são todos. Então, aqui, passar, eu já falei da propriedade antioxidante, né? Nessa aula inteira. Posteriormente, tem os flavonoides, né? Que tem esses compostos heterocíclicos com oxigênio, das cadeias aromáticas, que são encontrados basicamente nos vegetais, né? E aí a gente tem uma gama de flavonoides também, assim como acontece com os carotenoides. Então, tem as antocianinas, né, que são essencialmente encontrados bastante frutas, né, e flores, e que são pigmentos que variam da coloração vermelho intenso ao púrpura, né, ao violeta ou azul, né? E daí a gente tem várias antocianinas, né? Tem a perlagonidina, né? Tem a cianonidina, e aí várias nidinas da vida. E aí tem, dentro dessas antocianinas, né, que tem essa coloração vermelho ao púrpura, roxo, azul, né? Dependendo da concentração dessas antocianinas, né? São várias, eu tenho coloração também diferente nos alimentos, tá? Então, morango, amora, jabuticaba, berinjela, então todos os frutos com essa coloração, pode ter certeza que tem antocianina lá, tá bom? Então, ela é diferente, né, na verdade, assim como acontece com os carotenoides, elas são estáveis em situações de ácido, né, e perdem a sua coloração, degradam a partir da ação da temperatura, né, e outros ácidos, né, daí ela modifica a sua coloração, assim como acontece com todos os pigmentos, tá? Tem o efeito do pH, que varia bastante, eu não vou frisar muito isso com vocês, mas existe uma certa reatividade sobre o efeito do pH, que pode ser uma das
das possibilidades da degradação, né, desses pigmentos aí, tá? O efeito da própria temperatura, como a gente já falou. Então, a temperatura, ela degrada esses pigmentos, né, perdendo essa cor. E também o efeito do oxigênio, né? Então, quanto mais eu modifico essa estrutura desse pigmento, né? Quanto mais oxigênio eu tenho em contato, né? Mais a possibilidade de degradar essa coloração eu faço, né? Então, daí a importância de embalar a vácuo ou fazer uma atmosfera modificada. O efeito também do ácido ascórbico, né? Então, tem uma tendência do ácido ascórbico degradar esses pigmentos aí também. E daí dá para observar bem, né, que geralmente os alimentos que são ricos em vitamina C, eles têm uma coloração um pouco mais diferente do que os que são ricos em antocianina. Eles podem até ter presença de ácido ascórbico, mas os que classicamente são ricos em ácido ascórbico têm menos antocianina, né? E vice-versa. Daí a gente observa o quanto a natureza é inteligente. Dentro dos flavonoides, né, também são também pigmentos, né? E daí a gente encontra basicamente eles presentes em vários alimentos com a coloração mais suave, né? Que são as antocianinas, né? Também são pigmentos derivados dos flavonoides. E aí apresenta uma cor um pouco mais suave, né? Diferente dos anteriores que a gente viu, que são as antocianinas. É o que a gente encontra na batata, no repolho, na cebola, tá? Entre outros aí, que também a gente pode falar até amanhã também deles. E aí temos aí variadas classes, né, de flavonas, né? Flavonoides, na verdade, porque flavona é um dos flavonoides. Então, tem o flavonol, tem o flavan, benzool, tem a isoflavona que a gente encontra muito na soja, tá? E aí, ficaria também um tempão falando disso. Mas é só para apresentar a vocês esses pigmentos, tá? Então, eles também têm propriedade antioxidante, eles são mais resistentes ao calor nesses últimos, né? Mais resistentes ao calor em relação às antocianinas, são pouco sensíveis à luz, né? Tanto que a gente observa que esses vegetais que, por exemplo, o repolho, né, a batata e a cebola, né, são ricos em antocianinas, né? Eles resistem mais à ação do calor, né? E modificam, assim, de uma certa maneira, bem pouco a sua coloração. E as betalainas, né, que são pigmentos hidrossolúveis, né, encontradas principalmente, né, na beterraba, né? Então, por ser hidrossolúvel, né, ela se dissolve, né, e suja e fora todos os alimentos e tudo que tem ali próximo e que estão junto deles lá, né? E aí a gente pode colocar aí duas outras substâncias dentro das beta-lainas, né? Tem as beta-cianinas, né? Que são os pigmentos vermelhos, que é o que acontece na beterraba, e as beta-xantinas, né? Que são os pigmentos amarelos, tá? Que também tem ocorrência em alguns vegetais que se transformam em vitamina A também.
E a gente tem as estruturas das betalainas. Tem estabilidade muito característica também, né? São quebradas com a luminosidade, mudam a cor, né? Ah, elas são instáveis também, pH ácido, daí assim como acontece com todos os pigmentos. Não vou passar tanto isso aqui não, porque são bem parecidos. E daí a gente tem os taninos também, né? Que são substâncias, pigmentos, né? Que também são bastante hidrossolúveis, como as betalainas, e estão presentes aí em vários alimentos que a gente conhece, né? Então, se a gente pegasse aí o café, tem tanino, chá preto tem tanino, mas o chocolate tem tanino, tá? E a coloração dele varia do amarelo ao marrom, né? Sua ocorrência, tá? Então, e aí a gente também tem taninos hidrossolúveis, né? Como falei, eles se dissolvem em água, e tem os condensados. Então, eles têm uma característica negativa, né? Que eles precipitam as proteínas, né? E daí eles também são chamados de fatores antinutricionais. E eles estão muito presentes, né, em frutos verdes, né, e desaparecem à medida que vão amadurecendo. Por exemplo, e eles são responsáveis por essa característica que os frutos verdes têm, né, essa característica nossa, vou falar essa palavra, adstringência, tá? Que é essa característica, né, de dar uma secada na boca, assim, sabe? Que é o que acontece quando a gente consome, por exemplo, caju, tamarindo, caqui, né? E aí eles têm essa característica de dar essa adstringência também, tá? Algumas maçãs, né, quando estão um pouco mais leves, também tem essa característica. Por último, temos aí os pigmentos quinoidais, né, que são pigmentos também bastante variados na sua coloração, né? Desde o amarelo ao vermelho amarronzado, sabe? E daí a gente encontra eles principalmente em casca de árvores, de madeira, de raízes, né? Então a pigmentação ou a pigmentação principal é dada nas cascas, né? E aí a gente tem também aí algumas características que a gente tem aí a cochonila e a carmicochonila, né? Que também estão sendo bastante estudados recentemente, né? Por eles alterarem a, o metabolismo de algumas bactérias, né? Então, são pigmentos que estão sendo estudados com o objetivo de, no futuro, serem empregados, de repente, como conservante também. E aí, assim, quando a gente fala desses compostos, né, a gente tem aí as características deles na sua utilização, né, como produtos, na verdade, como conservante mesmo, né? É, no, Quando eu falo que no futuro, né, vão ser utilizados, na verdade, eles já são utilizados, mas não são tão populares, né? E aí a gente tem a aplicação deles em vários desses produtos, né, como sorvete, como polpas, como iogurte, né? E daí eles são bem interessantes, tanto na coloração quanto na conservação, inclusive. Beleza, gente? Então eu acho que a gente fecha aqui.
Tranquilo, gente? Tá muito acelerado para hoje? Muita informação, né? E aí, Professor, oi. e sobre o trabalho da semana que vem? Você vai dar os temas agora, mas aí eu e a Poliana a gente vai poder fazer aquele tema dos minerais, porque você falou, eu acho que você ia deixar o mesmo tema pra gente, O pra eu tema de vocês está mantido. Não mudei o tema de vocês, não, porque vocês avisaram. E daí vocês me deixaram cientes utilizar. da nossa Eu apresentação te de mandei vocês. também aquele dia. Eu te mandei o trabalho pelo e-mail. Eu vi, tá lá no meu e-mail. O seu já tá tranquilo, porque você já entregou e avisou que não poderia estar participando. Os demais é que eu queria só reforçar os temas, né? Cada um tá e os grupos. Professor, Oi, Mariana. quarta-feira passada eu faltei, então eu tô perdida. Que trabalho é esse? Não, essa é a segunda chamada de quem não apresentou aqueles trabalhos em grupo. Ah, tá. Mas tem algum trabalho para entregar? Não, né? Não, a gente fechou as avaliações de composição, Ah, tá bom. tá? Hoje é a Tá, última aula, na verdade, da disciplina, tá tá? bom, obrigada. E daí, a semana que vem, é só a segunda chamada para quem ou não apresentou o trabalho em grupo, ou para quem quem não participou do fórum, de algum dos fóruns, tá? E aí, eu vou explicar ao final como é que vai funcionar, mas assim, já vou adiantar somente os temas dos trabalhos, tá? Então, eu tenho aí o tema da Débora e da Poliana, né, que é sobre minerais, e aí elas vão falar sobre cálcio, ferro, magnésio, sódio e potássio. Já até entregaram. A Bruna e a Hanna sobre as vitaminas lipossolúveis, desculpa, hidrossolúveis. Tem o da Paloma, né, que é sobre fontes alternativas de nutrientes, substitutos vegetais, ela com a Paloma. E sobre os pigmentos flavonoides, beta-caroteno e licopeno, a Jaqueline, a Stephanie, as duas Stephanies e a Mayara, tá? Que são esse grande grupo aí, a galera que não conseguiu. Então, vão ser apresentação de 4 trabalhos na semana que vem. E aí, o horário vai ser o seguinte: o primeiro horário vai ser para apresentação dos trabalhos em grupo, vai ser de 10 às 11. E de 11 a meio-dia vai ser o fórum, tá? Esse fórum ele vai se basear no fórum de fibras e no fórum de alimentos considerados transgênicos, tá? Então, estudem a aula de fibras e estudem o fórum 2 que foi sobre transgênicos, tá bom? Para quem vai fazer essa segunda chamada dos fóruns, tá? Que é uma galerinha também. Beleza? Com alguma dúvida em relação à avaliação da semana que vem? Não? Fechou. Então, A apresentação dos Professor, trabalhos em grupo de 10 às 11 e a segunda chamada do fórum de 11 a meio-dia. Oi, quem perguntou? você falou do tema hidrossolúvel, pode repetir?
Não, não. O seu tema eu já defini, Paloma, que é aquele que você já até me entregou. Ah, sim. Então eu não preciso fazer. Não, você me entregou o trabalho que está até lá no meu e-mail, que é a apresentação dos trabalhos em grupo. Só que no seu caso você está fazendo sozinha. Você não conseguiu Isso. integrar com a turma. Além desse trabalho, eu acho que você faltou o primeiro fórum, não foi? Fórum de fibras. Acho que foi. Então, e daí você precisa participar da segunda parte da avaliação também, participando da segunda chamada do fórum, tá? Uhum. E aí todo o material está lá na plataforma, está lá na parte de avaliação lá de vocês. Tem os 2 vídeos lá que eu coloquei. 2 vídeos, não. Foram os textos, né? E aquele vídeo falando sobre a questão da regulamentação dos alimentos transgênicos. E aí que vocês deem estudem também a aula de fibras, tá? Que a gente vai falar também sobre ela, inclusive, tá? Tem aí, na verdade, não é aula de fibras, né? É o texto complementar, tá? É um texto pequeno até, mas que também tem muito a ver com a matéria, tá bom? Então, para que vocês possam entender ou facilitar a compreensão de vocês, é bom estudar o material da aula de fibras para a gente discutir sobre esse grande tema aí que é fibras, tá? Então, lá na plataforma, na aula de fibras, tem lá um texto complementar, texto de leitura complementar. Aí tem o texto, a aula e o vídeo da aula. Se não me engano, é na aula 6. Então tem esse conteúdo e o conteúdo de alimentos transgênicos, tá bom? Então é isso. Então, ó, para segunda chamada do fórum, temos 1, 2, 3, 4, 5, 9 pessoas, tá? E aí só tem que ficar ligado nesse conteúdo. Bom, Alimentos transgênicos e aula de fibras, tá? Oi. Sabe se semana que vem começa outra matéria? Não, na semana que vem não vai ter outra matéria porque vai estar em avaliação ainda, Tá. tá? Aí quem não, não fez uma dessas avaliações, não vai ter nenhuma matéria iniciada, porque a turma vai estar realizando a avaliação. Aí só deve entrar para dia 21. Tá bom. Dia 21/10, aí começa alguma outra matéria com vocês. Tá? Então, e só para fechar a aula de hoje, que está bem corrida, né? Porque eu não quero estender mais o conteúdo na verdade, o cronograma de vocês, para não ficar mais uma semana e jogar mais para frente ainda esse cronograma que já está meio que atrasado por conta dos vários recessos que a gente teve aí nas quartas-feiras. E aí, para fechar, a gente vai falar sobre os fatores antinutricionais. Vocês já tinham ouvido falar sobre esse tema ou nunca
nunca souberam que existia isso, né, no nosso alimento. Eu já ouvi, só que eu não sei muito não lembro. Isso. Por exemplo, tem alguns alimentos que a gente, quando ingere, eles geralmente dão um pouco mais de desconforto. Já observaram? A gente tende a demorar um pouco mais a digestão, ou então a gente fica sentindo um pouco mais de cólica intestinal. E aí, de sintomatologia, a gente sente mais os sintomas relacionados a sintomas gastrointestinais, né? Que muitos de nós são leves e são pouco levados em consideração, tá? Mas a grande questão desses fatores antinutricionais está relacionado ao aproveitamento dos nutrientes presentes nos alimentos, tá? Então, como já diz o nome, né, fator antinutricional, eles bloqueiam muitos dos nutrientes ou fazem com que eles não sejam metabolizados ou absorvidos. Aí a gente vai ver alguns exemplos e algumas situações que eles estão presentes aí no nosso dia a dia, tá? Então, existe uma sigla, né, para os fatores antinutricionais que são FAN, tá? E eles estão presentes principalmente nos vegetais e eles, como já diz o nome, né, reduzem o valor nutritivo dos alimentos. Por hora, podem alterar a digestibilidade das refeições ou dos alimentos, a utilização e absorção também de nutrientes, né, como eu falei. E que, ingeridos em altas concentrações, geram efeitos danosos à saúde também, como eu já adiantei, tá? Além do terceiro ponto ali, que diminuir a disponibilidade também de alguns nutrientes essenciais que geram irritações gastrointestinais, que eu também já havia adiantado anteriormente. E aí, a gente conhecer, né, onde esses fatores antinutricionais eles se encontram é essencial, né, para que a gente possa transformar, né, a nossa alimentação, a nossa dieta ainda mais saudável, né? Porque uma vez que a gente sabe da ocorrência deles nos alimentos, a gente pode melhorar a nossa forma de preparo para evitar com que eles interfiram na digestibilidade dos alimentos ou no seu aproveitamento, tá? Então, como eu falei, os taninos, que são os pigmentos, né, os pigmentos taninos, eles têm a capacidade de precipitar as proteínas também, como eu falei anteriormente, né? Alguns fitatos, né, que são fatores antinutricionais, eles também podem formar complexos também de vitaminas, de minerais e proteínas, né, formando inclusive pedras e cálculos, assim como os oxalatos, né, que podem formar sais de cálcio, né, oxalato de cálcio, né, podendo gerar os ditos cálculos renais aí em indivíduos, né, principalmente os oxalatos, né, quando se precipitam com o cálcio. Tá? Então, eles são as principais causas aí de presença de
dos ditos cálculos renais. Bom, algumas características desses fãs, né? Eles muito se relacionam à questão da natureza química, né? E por conta disso, né, de terem essa natureza química muito diversa, eles são, às vezes, muito difíceis de serem identificadas e não tem uma regulamentação muito específica, né, onde eles poderiam, de repente, se enquadrar como contaminantes ou existir um limite de tolerância de consumo. Tá? Então, falta ainda regulamentação sobre eles. E aí tem vários tipos de FAN, né, que são os fatores antinutricionais. Né? Tem os ditos inibidores de protease, né, que são enzimas que quebram as proteínas. Tem os inibidores de amilase, né, que são enzimas que quebram os carboidratos. Tem as lecitinas, tem os agentes bociogênicos, tem os glicosídeos cianogênicos, tem os taninos, né, que a gente já falou, tem os nitratos, que a gente falou lá na parte de pigmentos, né? Tem os oxalatos, fitatos e avidina. Tá? Então, são vários tipos aí de fator antinutricional muito presente. Né? Na verdade, esses fatores antinutricionais, eles são a resistência das plantas, né? Então, as plantas, para resistirem, né, a qualquer ação externa ou qualquer agressor, elas acabam produzindo isso, né? E daí a nossa agricultura, ela realiza vários manejos para evitar com que as plantas produzam essas substâncias, né? Porque se elas produzem para fazer frente a uma agressão, então eu vou gerar um ambiente que não seja tão hostil ou seja tão estressante assim para o crescimento desses vegetais, né? Então, daí, por exemplo, uso de fertilizantes, né? O uso de agrotóxicos, né? Que evitam com que as plantas gerem essas substâncias, mas a gente está levando outros contaminantes para a nossa mesa, né? Então, está tentando cobrir um santo, mas descobre outro. Mas vamos lá. Então, daí a gente tem os primeiros, né? Tem os nitratos e os nitritos, né? Que podem estar presentes naturalmente nos alimentos, né? De origem vegetal e podem ter a sua ocorrência em decorrência do uso de fertilizante, como eu falei anteriormente. Eles podem também estar presentes, né, no processamento, né, de alimentos, né, como eu falei anteriormente, na modificação da coloração ou adicionados na água onde existia essa contaminação de origem agrícola, enfim, né, eles podem estar amplamente difundidos em vários locais aí. As plantas são as principais fontes de nitratos, né? E os produtos de origem processada, né, ou curada, são fontes de nitrito, principalmente. E a presença deles acontece, no caso das hortaliças, né, em 70% do nitrato ingerido. Então, as concentrações normais de nitrato e nitrito nos alimentos, né, naturais também dependem do uso de fertilizantes e das condições em que os alimentos são cultivados, colhidos e armazenados, que é o que eu falei já anteriormente. Daí, os nitritos eles podem
reagir, né, com essas aminas, né? E eles têm um poder alto, né? Carcinogênico, teratogênico, mutagênico, né? Ou seja, causar câncer. Tá? E aí, hoje existe uma regulamentação que proíbe, na verdade já tem uma regulamentação que determina limite para nitrito, né? Sendo utilizado em alimentos. Tá? Então, conservante, sim. Daí eles têm essa capacidade de produzir essas nitrosaminas, né? Que é a se a palavra é essa. Mas é quando eles se complexam ou se juntam, né, as aminas aos nitritos, né? Então eles formam as nitrosaminas, que são esses compostos de característica mutagênica. E aí eles também se autoconvertem, né? Nitrito se transforma em nitrato e eles têm a ação aí das bactérias e eles podem também ser transformados em nitrosaminas no nosso estômago. Além disso, né, eles também têm uma influência nos mais novos, né, onde eles interferem no transporte de oxigênio no sangue, né? Eles formam uma metamioglobina de característica muito forte, né? Então, o oxigênio que era para ligar a esses pigmentos M, né, ficar ligado a outra substância, que no caso são os nitratos. Então, a gente tem aí as fontes, né, as verduras, né, as raízes, o gergelim, né, tem bastante nitrato. E daí, como eu falei anteriormente, mais de 70% dos nitratos a gente encontra aí nos folhosos, tá? Os oxalatos, né, também presente nos vegetais, ele não pode ser metabolizado pelos seres humanos e ele é excretado através da urina, tá? E aí tem um percentual muito grande da presença de oxalato em cálculos renais, né, compostos, né, como o oxalato de cálcio, como eu falei, e a essa palavra é difícil, gente. Hiperoxalúria, que é um dos fatores de riscos para a doença, tá? Que é a formação dos cálculos. E daí eles são essencialmente obtidos da dieta, né? Então, uma das recomendações é que exista uma restrição dietética de oxalatos, né? Ou seja, para prevenir essas doenças ou a aparição dessas enfermidades ou dessas patologias, né, melhor dizendo, renais, o ideal é que se evite o consumo através da dieta. E não se baseia na retirada dos alimentos, não, tá, gente? Então, ninguém vai deixar de comer verdura ou alimentos que são ricos em oxalatos. Na verdade, algumas pessoas, de fato, precisam reduzir um pouco do consumo e existem técnicas ou situações que a gente pode aplicar para a redução desses produtos aí na presença dos alimentos. Geralmente, os oxalatos eles estão sempre muito ligados a metais ou a minerais, né? Que é o que acontece no oxalato de sódio, de potássio. Ou então, quando eles se complexam com outros minerais, fazendo com que esses minerais eles sejam menos biodisponíveis. Por quê? O cálcio está lá livre,
né? O ferro está lá livre, o magnésio está lá livre. E aí, o que o oxalato ele faz? Ele sequestra esses minerais e se liga a eles, né? E daí, uma vez que o organismo poderia estar utilizando esses minerais, né, como fonte para crescimento ósseo, para as funções que desempenham no nosso organismo, ele fica lá preso ao oxalato, né? E daí eles não são utilizados, e à medida que eles vão sendo acumulados no organismo, né, ou tentando serem eliminados através da urina, né, eles formam esses tais cálculos aí, tá? Ou quando eles podem também entrar em outras vias, né, gerando doenças como a gota, né, ou as doenças reumáticas, né, como a artrite, o próprio reumatismo mesmo. E daí a gente tem algumas fontes de oxalato que são os cereais, né, principalmente os cereais integrais, produtos de moagem, pães, bolos, massas, né, todos os produtos fonte de cereais têm oxalato lá, tá bom? Além desses cereais, os vegetais verdes escuros também podem apresentar e, e outros folhosos, né? Então tem aí o espinafre, o ruibarbo, a acelga, a beterraba, o tomate, noz, cacau. Que não pode ser metabolizado e é excretado na urina, tá? É como já vem frisando, né, algumas referências aqui, que aumentam a formação de cálculos renais e causam irritação em mucosa. Outras referências falam de interfere na absorção do cálcio, magnésio e zinco e folhosos ricos em cálcio, né? Então a gente precisa estar muito ligado nisso aqui, porque muitas das vezes a gente fala assim, não, mas a couve, o espinafre e o ruibarbo são muito ricos em cálcio, né? Mas a gente esquece, né, dos fatores antinutricionais desses alimentos. E aí daí a gente precisa ir de fato para as fontes animais desses minerais, né? E aqui tem uma tabela que mostra as concentrações desses oxalatos, né? O brócolis tem, a couve-flor, a couve, a taioba, o espinafre, pra caramba, tá preto, muita coisa, então tudo em 100 gramas do alimento, né? E aí, uma das formas que a gente tem para reduzir a presença desses oxalatos é fazer fervura desses alimentos, ou seja, coccionar ou levar a uma fervura de até 10 minutos, tá? E aí cai drasticamente a presença desses produtos. Ou então deixar de remolho, também é uma boa opção para diminuir a presença dessas substâncias. Os fitatos, né? Eles são muito presentes nas leguminosas, né? Durante o processo de maturação desses grãos aí, tá? Também grãos de cereais também eles são bem presentes. Eles têm alta afinidade com minerais, né? Principalmente os elementos tráceos e proteínas. E aí os estudos eles foram para o conhecimento desses fitatos foram feitos em populações orientais, né? Então aqui tem uma estrutura de um fitato, né, onde eles se complexam com proteínas aqui, eles podem se complexar aqui com cálcio também, tá? E aí podem também aqui. Então ele tem várias cadeias que se ligam a várias outras substâncias. Aqui, ó, o fosfato também pode se ligar a outras substâncias, né? Então eles sequestram, né? Eles prendem essas substâncias, né? Minerais, proteínas, né? E fazem com que eles não sejam absorvidos, né? Então, aqui a gente tem, ó, cálcio, a proteína, uma cadeia
o amilase aqui, né? Um carboidrato, né? Só que eles não são somente negativos, né? Então, por exemplo, alguns fitatos, por exemplo, do feijão branco, né? Tem um fitato que se chama faseolamina, né? Eles são muito utilizados no controle do diabetes, né? Porque eles sequestram alguns carboidratos, né? Eles se ligam e aí eles não são absorvidos e não aumentam tanto a aos carboidratos, né? Algumas situações de litíase renal, né, onde acontece pela cristalização de cálcio, bem claro, o processo de cristalização do cálcio, né, não na questão da competição com o oxalato, que é o fator antinutricional que a gente falou anteriormente, né, mas quando o cálcio começa a se cristalizar, tá? Em cáries, né, ele evita cáries, né, mas em uma cárie multifatorial, na aterosclerose, né, diversos tipos de câncer, na questão da intoxicação a metais pesados, né, como eles sequestram e se complexam, né, eles tendem a não serem totalmente absorvidos, tá? E aí, esse último aqui tem muito a ver com o primeiro, né? Promove uma resposta glicêmica melhor. Uma coisa que é importante também para vocês não ficarem não assustados com o presente dos alimentos é que não se tem relato na literatura, né, de deficiências de minerais atribuídos ao consumo de fitatos, né, em países desenvolvidos. Por quê? Porque, em geral, na verdade, não somente nos países desenvolvidos, né, nos países mais industrializados, né, como acontece nos dias atuais, é difícil de ter deficiência porque as pessoas estão cada vez mais consumindo produtos industrializados e dando lugar, que dão lugar aos produtos mais in natura, né? E aí os produtos minimamente processados, né? Tem a tendência também de ter redução desses produtos. E aí, como eu falei, a presença de alimentos integrais, né, que são fontes de fitatos, ele aumenta a ação antinutriente desses fatores aí, tá? Mas isso não afeta, como eu falei anteriormente, as alterações de deficiência minerálica, tá? O que pode acontecer em muitas situações é o indivíduo que já consome muito desses minerais ou consumir alimentos que não sejam fontes tão importantes, ficarem com o seu consumo insuficiente, né, a ingestão inadequada desses nutrientes, tá? Outra classe aí tem os inibidores de proteases e amilases, né? Que eles inibem as enzimas digestivas associadas à digestão tanto de carboidratos quanto de proteínas, né? Então aí tem a tripsina, a quimiotripsina, a alfa-amilase, né? Então eles inibem a ação dessas enzimas. E aí principalmente a gente encontra aí nas leguminosas, tá? Deixa eu dar uma acelerada por causa do horário. E aí tem vários alimentos, né, que a gente consegue encontrar esses inibidores de enzimas digestivas, né?
os mais conhecidos são os vegetais, né, que são as leguminosas, cereais, né, e dentre os alimentos de origem animal, né, a gente tem as claras de ovos aí, tá, que são inibidores de enzimas digestivas. E aí tem um estudo bem antigo, né, mas só para exemplificar mesmo, né, que a soja crua e insuficiente cozida, ela foi oferecida a ratos, né, e aí o efeito disso, né, foi que eles não cresciam e eles puderam perder peso, né. E aí quando se cozinhava, né, a soja, observava um crescimento normal, né? E é o que comprovou, na verdade, a existência dessas substâncias. E aí inibidores também muito parecidos, né, também foram encontrados em várias outras espécies de leguminosas. Na batata inglesa, né, na batata doce, né, também existem alguns inibidores de proteases, né? E aí, alguns estudos mostram que isso também interfere, né, no crescimento também de humanos, né? Então, em populações mais precarizadas, né, que de repente não tem acesso a, a serviços, né, ou alimentos, né, por exemplo, sei lá, não tem nem fogão, não tem gás, né? Então essas populações elas precisam, em geral, consumir alimentos crus, né? Ou que não foram fervidos, né? Ou passaram por uma cocção, né? E daí eles têm a necessidade de consumir esses alimentos com essa característica, né? Então tem a tendência a gerar isso, né? Então, respondendo essa pergunta, eles têm uma certa influência na dieta, como foi mostrado nos experimentos feitos em ratos lá no início de tudo. Então, tem as lectinas, né, que são bastante estudadas, né? Então, elas são proteínas que fazem parte do nosso sistema imunológico, né? E elas podem se ligar a células, né, provocando hemaglutinação, né? Então, elas em geral elas são encontradas, né, em variadas plantas, né, em grãos de leguminosas, em cogumelos, né, que é o que gera essa toxicidade, né? Daí ela também tem uma relação com as defesas, né, do vegetal, né, como eu falei no início. Então, os vegetais eles produzem defesa do seu próprio organismo. E daí, essas lecitinas, elas têm a capacidade, a lectina, né? Não é lecitina, lectina. Elas têm a capacidade, né, de lesar as células intestinais, né? Então, a gente tem aí perda de seletibilidade da membrana, né? Ou seja, né, a gente fica com as velocidades menores ou redução desses microvírulos, né? Apresenta bloqueio ou não absorção de determinados nutrientes, né? Ou seja, passa direto ou, de certa forma, são bloqueados. E também tem absorção de componentes que não entrariam na circulação sanguínea, né? Então, logo, eles têm um efeito aí tóxico, né? Os agentes bociogênicos, né, na verdade, são agentes que aumentam, né, ou interferem na ação da nossa tireoide, né? Então, interferem principalmente
por inibição da captação do iodo normal, né? Ou seja, gerando esse bócio endêmico por não absorção de iodo, né? Então, alguns alimentos conferem essa característica, né? O nabo, repolho, pêssego, pera, morango, espinafre. Não estou falando aqui para ninguém deixar de consumir esses alimentos, não, mas para todos terem ciência de que eles têm a presença desses fatores antinutricionais. Afinal, a gente vai ver um pouco como é que a gente pode eliminá-los e tratar de forma melhor, né? Não vou me prender muito aqui, não, para a gente não ultrapassar muito do tempo, né? Mas aqui são alguns dados de estudos, né? Eu fui colhendo e depois vocês podem dar uma olhada. Tem os glicosídeos cianogênicos, né? Que são responsáveis pela formação de ácido cianogênico, né? É um ácido extremamente tóxico, né? E letal em baixas doses, né? E aí estão muito relacionados a envenenamento, a confusão mental, paralisia muscular, parada respiratória, né? Então, pessoas que têm hábito lá de consumir punk ou consumir esses matinhos sem prévio conhecimento, ou então indivíduos que testam cogumelo louco aí, ou então fazem uso dessas substâncias que prometem emagrecimento, né? Então é bom tomar cuidado por conta da presença, principalmente desses fatores antinutricionais aí, e dentre eles os cianogênicos. Tem um estudo, né, feito com caprinos, né, relacionados à dificuldade respiratória, né, gerada por intoxicação. Bom, tem aí alguns estudos, né, que mostram a presença deles, né, em amêndoas amargas, né, que é um tipo de amêndoa específico, raiz de mandioca, né, quando não cozida, sorgo e feijão de lima, né, que é um fazê-los também. E por último tem os taninos, né, que são esses polifenóis que a gente falou no início no finalzinho da aula de pimentos, e formam um complexo com as proteínas, inativando enzimas e tornando elas mais insolúveis, tá? Então, como a gente já viu, os taninos eles têm essa coloração mais escurecida, né? Então, eles são presentes mais coloração mais escura, tá? Então, eles têm associação fisiopatológica com danos na mucosa, né? Que refere na absorção de ferro e tudo mais. E uma das recomendações, que não é somente para taninos, assim como para todos os alimentos, né, que tem muito fator antinutricional, é recomendado o uso de calor, né, coccionar, levar ao fogo esses alimentos que a gente conhece como ricos em fatores nutricionais, os taninos, e usar água de descanso ou água de remolho, né, e é também essencial para retirada do excesso desses fatores antinutricionais, tá? E daí algumas recomendações, né, que são essenciais a gente levar em consideração. Esses fatores nutricionais eles são problemas quando, né? Quando existe um consumo prolongado e repetitivo do mesmo alimento, dos alimentos que são fonte, então daí estimular a variabilidade alimentar, identificar a natureza e concentração do agente tóxico, né? Então, a frequência com que o alimento é ingerido, o tempo no qual o alimento vem sendo ingerido, a via de introdução no organismo, né? Então, todos esses cuidados, né, devem ser levados em consideração, tá? E aí eu coloquei aqui
alguns artigos, alguns trabalhos, né, que falam sobre esses tratamentos que foram observados, né, para reduzir os fatores antinutricionais e o que eles geram de toxicidade ao nosso organismo, tá? Aqui acho que tem outro trabalho ainda. Ó, efeito do cozimento sobre alguns fatores antinutricionais em folha de brócolis, couve-flor e couve, né? Então aqui observam a redução aqui bem grande, né, da presença desses fatores antinutricionais. Então, é importante, mesmo que não vá cozinhar tudo, né, mas sei lá, se eu cozinho no vapor, se eu cozinho, faço um branqueamento, tá? Então é essencial a gente lembrar que eles existem, né, e que a cocção, né, e a água de remolho inibem e reduzem a aparição deles no nosso organismo e seus efeitos ruins, né? Também tem essa revisão aqui de 2011, né? Depois vocês, assim, se for do interesse de vocês a estudar um pouco mais sobre esses fatores antinutricionais, tem esses 3 trabalhos aí, né? Esse último é bem interessante porque faz uma revisão geral de tudo que os 2 anteriores trazem, tá? E algumas das diferenças que eu utilizei são baseadas nesse último trabalho aqui. Beleza? Então é isso, gente. A gente termina aqui mais uma disciplina, mais uma matériazinha. Espero que tenha conseguido ajudar vocês, né, nessa caminhada aí, tá frenética, em meio à pandemia. E na semana que vem, como eu expliquei ao longo da aula de hoje, é a nossa avaliação, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida a respeito de como vai ser a avaliação semana que vem ou não? Ou alguém ficou com dúvida em relação a se tem que fazer ou não a avaliação? Quem faltou sabe, né? Na verdade, pelo tempo que tem, deve ter esquecido. Depois eu vou mandar uma. Professor, depois tu olha aí se eu preciso e qual que vai ser o meu, se é fórum, se é não sei o quê. Que eu Eu vou acho que mandar eu para falo. a Mariana. Mandar Oi? para a Mariana aqui os faltantes. Tá. Mas aí tu vê qual é o meu, que eu faltei um. Olha. Então, faltou o fórum só. Porque a apresentação você fez, que você Ah, acha que tá. apresentou até sozinha, lembra? Sim, mas aí esse fórum eu preciso fazer a segunda chamada? O fórum, ele te dá o quê? Deixa eu ver. Fórum é um ponto e meio, né? É o teu critério. Se você está se garantindo na tua Tá. nota. Tá, tu vai mandar já tem as notas aí? Eu tenho a nota de algumas pessoas, não fechei de todo mundo, porque eu ainda estou fechando os mapas mentais, mas de algumas pessoas eu já tenho. E aí, como tem a galera que está fazendo segunda chamada e a nota ainda não fechou, aí eu não mandei de todos, tá? Porque tem muita gente para fazer segunda chamada. Ó. Foram, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E dá um trabalho de grupo 9 pessoas. Né? Então, muita gente. E aí não dá para fechar a nota de vocês com base nessas poucas notas que ainda faltam. Tá? Ah, tá bom então. Tá bom? Aí na semana que vem, fechando as notas de essa galera que está ainda por fazer segunda chamada, eu mando de todo mundo. Tá melhor. Beleza? Então é isso, meu povo.
uma próxima oportunidade, para quem não vai fazer a segunda chamada na semana que vem. E para quem vai estar comigo, até a semana que vem. Tá? Boa semana aí para vocês, gente. Um beijo.